Kanami é um Zé Ninguém que, para o bem ou para o mal, nunca ouviu falar de jogos vorazes. Ele bem que queria ter ouvido quando sua vida virou depois de cair na isca e abrir o ícone de um jogo amaldiçoado no seu smartphone. Uma noite vemos o amigo de Kanami, Ramonda, correndo pelas ruas como se o capeta estivesse no seu encalço. E bem, acontece que ele realmente está. É um furry bizarro usando um capacete de urso mascote perseguindo-o com uma faca. Ramonda se pergunta quem chamar e pensa no amigo Kyoda, mas logo diz que não confia nele, nem pra pedir um chiclete, então liga pro Kanami. Mas infelizmente ele dá de cara com um beco sem saída, e o tal do furry o alcança. Ele tenta revidar em vez de se borrar de medo e joga um monte de estilete nele, tipo uma criança do maternal. O furry simplesmente desvia das lâminas e corta o pescoço dele como um profissional. Depois ele fica ali, olhando para o seu novo player que acabou de ser esquilado, gankado e perdido. Na manhã seguinte, vemos Kanami dando uma olhada em umas motos pesadas usadas bem maneiras online, enquanto lamenta estar duro e com os bolsos vazios. Nisso, seu amigo Yoda se aproxima e pergunta se ele viu a arte de rua lá fora, perto da estação. Ele conta que recentemente os contornos pixelados de corpos da sua arte de rua têm aparecido por toda Shibuya, e a galera está pirando com isso. Ele mostra umas fotos e pensa como era meio sinistro, mas interessante. Nisso, o amigo deles, Hiroyuki, entra e pergunta se viram o sumido do Hamada por aí. Eles dizem que talvez ele esteja ausente, e então perguntam como ele e Hamada conseguiram as motos novas, e se arrumaram algum bico maneiro em algum lugar. Hiroyuki diz que não é nada disso e pede para avisarem se virem o Hamada em qualquer lugar. Nisso, Kanami comenta que recebeu uma notificação meio esquisita dele na noite passada e decide verificar agora mesmo. Ele vê que é um link de download para um jogo mobile gratuito e abre na hora, tipo um nerdão. O nome do jogo é Down's Game e eles se perguntam se o Rama viciou nele e é por isso que está matando aula. Sabendo do que se trata, Hiroyuki se vira e diz pro Kanami não abrir o aplicativo. Mas, como um bom jogador de League of Legends, ele decide fazer exatamente o oposto e inicia o jogo. De repente, uma cobra sai da tela e morde o pescoço dele, e Kanami cai no chão como um NPC qualquer, todo desorientado. Enquanto isso, a tela do celular mostra que ele foi confirmado como novo jogador, que seu amigo Hamada já está morto, e o jogo começará em 1 hora. Seus amigos levam o coitado para a enfermaria e o colocam numa cama. Ele dorme um pouco e logo volta a si. A enfermeira diz para ele voltar para a aula se estiver bem, mas ele diz que está se sentindo péssimo, e preenche um formulário para uma dispensa antecipada. Depois disso, ele sai e encontra Hiroyuki e Yuda, que também estão planejando matar aula. Yoda sugere que eles vão para o karaokê, mas Hiroyuki se aproxima de Kanami e diz que há algo bem sério que ele quer discutir sobre o jogo que Hamada enviou, e que ele irá encontrá-lo em sua casa esta noite. Kanami se pergunta o que esse otaku está dizendo, mas concorda e o deixa ir. Ele então vai aproveitar o dia com Yoda. Mais tarde, enquanto voltava para casa de trem, ele decide fazer a maior burrada possível e abre o aplicativo do jogo, fazendo exatamente o oposto do que seu amigo o avisou na lata, poucas horas antes. Ele vê seu personagem Chibi na tela e diz que estava fazendo um drama à toa, que é só um jogo normal. Seu contador de batalhas e vitórias mostra 0 em vermelho, com o botão de iniciar logo abaixo. Ele aperta, entra na fila e instantaneamente é pareado com o assassino furry psicopata, Banda. Kanami reconhece o tal do Furry como o mascote do clube de beisebol local e se pergunta como o jogo conseguiu o nome dele no avatar se ele nem criou uma conta ainda, que loucura. Nisso ele se vira e vê o Banda de verdade sentado à sua frente segurando uma faca na mão. Ele se levanta e começa a andar na direção dele feito um maluco, e então usa um ataque pesado em Kanami com sua faca. Kanami desvia para o lado e pergunta o que ele está fazendo, mas o Banda continua atacando sem dizer uma palavra. Kanami bloqueia a faca com a mochila e o chuta para trás antes de correr para salvar a pele e sair do trem. Ele corre para uma delegacia próxima e diz ao policial que esse maluco estava tentando matá-lo. O policial pensa que ele o atingiu e tenta parar o Banda, mas ele diz que o policial é só bucha de canhão e o corta em um golpe. Ele então se aproxima e vai para o golpe final em Kanami, mas de repente é atingido por uma besta nas costas. Acontece que é Hiroyuki parado atrás dele com a arma. Ele diz pro Kanami que ele vai vencer a partida se conseguir escapar do assassino ou se o tempo acabar na tela. Banda usa um jutsu de invisibilidade e desaparece da cena como a vida social de um otaku. Mas Hiroyuki diz pra ele ativar o Sharingan e enfia outra flecha no capacete do Banda. Ele fica surpreso e sua invisibilidade desaparece, mas então ele avança direto pra cima dele feito um louco e o esfaqueia no estômago. Kanami pega Hiroyuki e sai para levá-lo a uma ambulância. Ele pergunta o que estava acontecendo e como o Banda ficou invisível, e Hiroyuki explica que deve ser o poder do seu sigilo, e que este é o Darwin's Game. Kanami então leva Hiroyuki para um estacionamento coberto e eles se escondem lá do mascote furry sádico. Ele tenta chamar uma ambulância, mas Hiroyuki revela que, enquanto no jogo, ele não pode fazer chamadas ou mensagens para ninguém de fora.
Ambos ficam sentados ali, observando o Banda procurá-los na área. Quando dois jogadores estão numa partida, suas telas mostram a posição um do outro, facilitando para o assassino encontrar sua presa. Banda eventualmente restringe a localização ao estacionamento e entra, enquanto nossos rapazes ficam escondidos. Kanami recebe uma mensagem de alguém chamado Shuka, que diz que pode ajudá-lo se ele quiser. Hiroyuki diz para ele fugir e deixá-lo para trás, que ele estará muito mais seguro com o rastro dele longe. Depois de ouvir isso, Kanami desce e se mostra para o Banda, e então corre, fazendo-o persegui-lo como num desenho do Papaléguas e Coyote. Ele eventualmente leva o Banda para os banheiros, onde se esconde nos armários. Banda entra e diz, pegadinha do malandro, e tira uma arma do bolso. Ele diz que a pegou do policial antes e começa a atirar em todas as cabines lá dentro. Mas nesse momento, Kanami joga a carta de reversão do Uno e pula nele por trás com um extintor de incêndio, derrubando-o. Ele então sobe em cima dele e começa a socá-lo, mas o Banda o joga pra longe com um único soco no rosto e então começa a andar na direção dele com sua faca e invisibilidade ativadas. Kanami pensa que está acabado, mas nesse momento a armadura de roteiro entra em ação e o Caminhão Kun envia seu primo pequeno, o Carro Kun, dirigido por um casal de barbeiros que atropelam o Furry invisível e o jogam de volta voando para a parede. Depois disso, eles pensam que devem ter atingido alguém e simplesmente saem correndo. Assim que os NPCs se vão, o Banda volta a ficar visível e revela que perdeu. A tela de Kanami confirma o fato, e então ele vê o Banda desaparecer pedaço por pedaço, como numa realidade virtual pixelada, enquanto ele diz que se divertiu jogando o jogo ao contrário do seu trabalho de merda, e some da cena, deixando pra trás um contorno de corpo pixelado onde morreu. Depois disso, Kanami se lembra que tem um amigo moribundo lá embaixo e começa a correr na direção dele enquanto chama uma ambulância, mas quando ele chega ao local, ele só vê um contorno de corpo ali e percebe que Hiroyuki havia morrido. Nisso ele recebe sua mensagem final que lhe diz para sobreviver. Em algum telhado, a garota loira, Shuka, recebe uma notificação de que seu amigo de jogo, Kanami, derrotou o Banda, e diz que está animada para jogar o jogo junto com ele. Na manhã seguinte, Kanami acorda em sua casa e lê os registros da sua conta de jogo. Eles dizem que ele ganhou uma partida ranqueada e faturou 10 pontos. Além disso, ele subiu para o rank D3, e sua vida continua uma desgraça, mas ele desbloqueou o recurso Gacha. Lendo essa palavra, ele se lembra do Asmongold por um momento, e então tenta a sorte no gacha raro por um ponto e ganha uma pistola de 2 estrelas. De repente, ele recebe uma entrega jogada para dentro do seu apartamento, vinda da Amazon. Ele abre a caixa e encontra uma arma dentro e se pergunta o quão doido esse jogo é. Depois disso, ele conversa com a Shuka por mensagem e eles decidem se encontrar num armazém abandonado à noite e ela vai passar todos os detalhes do jogo. A princípio, ele está meio cético em ir, mas decide ir de qualquer maneira, ou então nunca aprenderá nada sobre o jogo. Ele deixa a arma para trás, mas investe toda a sua mesada numa mochila cheia de ferramentas de autodefesa. Enquanto isso, alguns jogadores do 8º clã passam o rodo em uns membros da Yakuza e os destroem completamente, matando todo mundo, incluindo o chefe. Eles parecem estar investigando mortes recentes de jogadores, e um deles ainda é uma ponta solta no caso. Mais tarde naquela noite, Kanami encontra a Shuka no armazém, e ela permite que ele faça uma pergunta antes que ela confie nele de verdade. Ele perguntou a ela uma forma de sair do jogo, mas ela diz que até agora, o único jeito é morrer ou vencê-lo completamente. Ele pensa que isso é pura balela, mas ela diz que não fez as regras e que também é só uma jogadora. Depois disso, ela começa a questioná-lo de volta e pergunta sobre o sigilo dele. Ela diz que quando um novo jogador começa o jogo, eles são mordidos por uma cobra que lhes dá poderes evolutivos únicos que os permitem jogar. Mesmo que não saibam quando é, deveriam conseguir usá-lo naturalmente e também aparece na tela deles. Kanami verifica a tela para o nome do seu sigilo, mas só aparece erro ali, e Shuka diz que não pode confiar em alguém que nem sabe qual é o próprio sigilo. Depois disso, ela planeja atacá-lo, mas Kanami a cega com uma lanterna e começa a correr para salvar a pele. Ele corre em direção à entrada, mas Shuka fecha a porta com o controle remoto e então o ataca por trás com uma corrente modificada. Kanami corre e se esconde atrás de alguns canos, mas então Shuka acende todas as luzes e corre para o aberto. Ele tenta verificar todas as saídas, mas todas estão trancadas, e Shuka diz que ele não tem mais para onde fugir. Ela diz que estava pegando leve com ele para que ele pudesse mostrar seu sigilo, mas parece que será uma decepção, e decide acabar com ele com suas correntes. O sigilo dela é controlar as correntes com a mente, e ela as usa para persegui-lo enquanto ele corre para salvar a pele. Enquanto fugia, Kanami entra na mentalidade de jogador de League of Legends e começa a reclamar do design do jogo e da equipe de balanceamento, como sempre, e chora que se tivesse uma arma agora, não teria como revidar. Nisso, uma arma de repente aparece em suas mãos e ele se pergunta se o sistema finalmente ouviu seu apelo e se vira para atirar na Shuka. Shuka fica surpresa ao ver uma arma aparecer em suas mãos e mal consegue desviar da bala. Depois disso, Kanami continua correndo enquanto Shuka o persegue, e ele continua dizendo a ela para dar empate que ele realmente não quer lutar com ela. Em um ponto, ele teve um tempo para dar uma respirada e pensa sobre o que ela disse sobre o sigilo ser tão natural quanto respirar.
Ele pensa de volta no momento em que fez a arma aparecer na mão e então usa seu sigilo para criar fita e arame, e arma uma armadilha para ela. Depois disso, ele a atrai para perto da caixa de eletricidade e atira nela com a arma presa num cano. Shuka desvia da bala, mas ela apaga as luzes. Kanami revela que já tinha ajustado os olhos à escuridão de antemão para poder atacá-la no escuro, e então corre na direção dela enquanto desvia das correntes. Depois de se aproximar, ele cria uma arma de choque nas mãos e empurra Shuka para o chão, e então sobe em cima dela com a pistola apontada para o rosto. Ele diz que não quer que ela desapareça aos poucos como os outros, e ela percebe que ele está falando a verdade, e que realmente não sabe de nada sobre o jogo. Ela diz que é a medida de perda total de pontos e aceita a derrota, e diz que agora obedecerá às ordens dele. Alguns dos pontos dela são transferidos para Kanami, e nosso herói conquista sua primeira integrante do harém. Assim que a luta termina, ele cai no colo dela e adormece, abrindo os olhos no dia seguinte na cama dela. Depois de se levantar, ela diz que gostaria que ele criasse um clã com ela no jogo. Ela também fala sobre o recurso de abrigo, que permite aos jogadores trocar 10 pontos para ter seu nome removido da lista de competidores de partidas ranqueadas. Kanami verifica seu saldo e está em 639 agora, depois de vencer a Shuka na noite passada. Depois de digerir tudo isso, ele aceita o pedido dela para iniciar um clã, e ela diz que para criar um clã é preciso ser pelo menos rank B2. Ele pergunta se ela não deveria ser quem criaria o clã, já que ela já é rank A4, mas ela diz que em situações como essas, um garoto deve assumir a liderança, e a gente sabe bem onde isso vai dar, né? Com isso, ela diz que os chamará esta noite, e eles se separam. No caminho de volta, Kanami tenta converter 10 pontos em dinheiro só pra ver como funciona, e isso lhe rende 1 milhão de ienes na conta bancária. Para vocês, otakus americanos, são cerca de 6.700 dólares americanos a mais do que vocês têm na conta, seus pobres. No dia seguinte, Kanami vai à estátua Moai em Shibuya, que está coberta com uma lona plástica, sabe-se lá por quê. Logo, Shuka chega ao local e diz que eles vão para o primeiro encontro agora. Ele pergunta a ela sobre a notificação do evento que todos receberam. Ela diz que o evento será realizado ali mesmo em Shibuya, e é natural que eles conheçam o terreno antes que comece. Ela diz que por enquanto, eles irão para o Parque Yoyogi, e no caminho ela explica algumas regras do jogo para ele. Regra número 1. Nunca conte aos normies sobre o jogo ou vaze informações sobre ele para pessoas de fora. Então é melhor se referir a ele apenas como o jogo, quando você está em público, e alguns também o chamam de o jogo de. Ela então diz a ele que ele deve estar especialmente em alerta em Shibuya, porque recentemente um incidente aconteceu lá onde 12 pessoas perderam e morreram perto da estátua que foi coberta antes. O lugar também é controlado pelo 8º clã, então geralmente há muitos jogadores na área. Depois disso, eles voltam para a estação e dão uma olhada em alguns shoppings enquanto a Shuka compra umas roupas. Enquanto isso, um dos jogadores liga para a analista que tem monitorado Kanami e suas conquistas e passa informações sobre ele para um membro do Dungeon Boxing Club. Em troca, ela pede informações sobre a notificação recente do evento de caça ao tesouro, e ele diz que a única coisa que sabe é que nem todos os jogadores receberam essa notificação. Depois disso, ele segue para a estação, pois tem alguns planos próprios para o Kanami. Por outro lado, Kanami está esperando do lado de fora a Shuka terminar a maquiagem e de repente tem o celular roubado pelo cara do clube de boxe que o estava procurando. O cara revela o rosto e diz para ele segui-lo. No caminho, ele diz que normalmente uma pessoa não pode usar o celular de outra para jogar, mas ainda será um perrengue ter o celular perdido, então é melhor segui-lo em silêncio. Depois disso, ele o leva para um beco e diz que as pessoas estão falando sobre ele como o noob solo que derrubou o infame caçador de novatos Furry e a rainha invicta. Com isso, ele o desafia para uma batalha na hora, e diz que sempre quis tentar a sorte contra um jogador forte e subir no ranking. Kanami diz que não quer lutar com ninguém e que foi apenas sugado para o jogo sem saber no que estava se metendo. Mas o outro cara não estava com essa frescura, e começou a lutar, jogando uns socos potentes nele. Ele imediatamente acerta um golpe sólido no rosto de Kanami e o derruba no chão. Sentindo-se desapontado, ele diz para ele ligar para Shuka ou para quem troca suas fraldas, e ele vai esperar até acabar com ele. Mas então Kanami diz, surpresa, otário, e o atinge com uma arma de choque na perna. Ele diz que não está trabalhando com ninguém e joga sozinho, e se prepara para atacá-lo de novo. O cara do boxe se pergunta onde ele estava guardando essa arma de choque, e o primeiro pensamento que lhe vem à mente é, na bunda. Mas então ele volta a si e diz que deve estar relacionado ao seu sigilo. Depois disso, Kanami corre na direção dele e tenta atingi-lo com a arma de choque de novo, mas ele o derruba com uma joelhada no rosto. Kanami cai para trás e mantém o celular como refém, colocando a arma de choque nele e dizendo que vai fritá-lo a menos que ele aceite a derrota. Enquanto isso, Shuka sai do banheiro e se pergunta onde seu garoto escravo foi, e então recebe uma ligação da garota analista que lhe diz que ela investigou a pessoa que ela pediu e parece que eles não pertencem ao Dungeon Boxing Club. Ela então diz que também verificou o 8º clã, e embora tenha pouca informação sobre o membro mais novo deles, Sig, ela não acha que ele seja o cara. Além disso, ela tem pouca ou nenhuma informação sobre Wang, porque ele matou todo mundo que o encontrou, e fazer os mortos falarem não é bem a especialidade dela.
Shuka diz que pagará o triplo se ela conseguir encontrar informações sobre a pessoa que ela está procurando. E então a analista pergunta se ela quer info sobre o Kanami. Ouvindo o nome dele, Shuka fica furiosa e diz para ela dar todas as informações que tem sobre ele, e ela a deixará viver. Depois disso, ela sai para encontrá-lo e o vê lutando com um boxeador loiro numa rua. Ela imediatamente começa a atacar o boxeador com suas correntes, mas ele desvia de todas. Depois disso, Kanami o ameaça mais uma vez e o cara se rende. Ele então se apresenta como Inukai do Dungeon Boxing Club. Ele pega o celular de volta e diz que o evento de caça ao tesouro está prestes a começar. Todos olham para as telas de seus celulares e de repente caixas de teletransporte envolvem seus corpos. Shuka diz que isso acontece antes do teletransporte durante os eventos e parece que todos serão separados. Com isso, Kanami é enviado para um quarto dentro de um hotel. E ele olha para a tela e se pergunta se é só um jogo de caça ao tesouro normal e amigável. Há um total de 300 jogadores no jogo, incluindo Wang, a analista e alguns outros. O objetivo do evento é coletar anéis, e qualquer um que não conseguir coletar pelo menos 3 anéis até o final do evento terá seu game over. A edição da caça ao tesouro começa com uma garota de uniforme escolar atacando Wang com um ataque de chamas, mas então caindo instantaneamente para a morte do telhado, marcando o início deste festival de matança. Por outro lado, Shuka está vagando pelas ruas de Shibuya para encontrar seu pet, o Kanami, quando ela se depara com o contorno do corpo da garota que caiu antes. As pessoas estão reunidas em volta tirando fotos, mas então, de repente, um ruído agudo vem do céu, e uma vez que termina, todos os normies começam a voltar para suas casas como se estivessem hipnotizados. Shuka nota que eles não devem querer que os normies metam o bedelho no evento, e então os fizeram ir embora. De volta ao hotel, Kanami lê as instruções para o evento, e o mascote da cobra no aplicativo narra que este é um evento de caça ao tesouro, onde os jogadores podem acumular muitos pontos. O tesouro está espalhado pela área, na forma de 7 tipos de anéis diferentes, com gemas variadas. Cada anel pode ser trocado por um número específico de pontos, e os jogadores podem lutar por eles se quiserem. Todos os jogadores estão no modo Battle Royale, mas não podem usar a função de busca até o fim do evento. Além disso, eles têm acesso a aplicativos de mapa e câmera AR, que vão ajudar na caçada. E por fim, qualquer jogador que não tiver pelo menos 3 anéis até o final do evento vai perder o jogo e basicamente ser enviado para Nárnia. Sair da área do evento também resulta em game over instantâneo. Kana percebe que há apenas 300 anéis nesta primeira rodada, o que significa que um terço dos jogadores será eliminado até o final, e isso por si só não parece muito divertido nem amigável. Ele decide ligar para a mamãe Shuka antes de se borrar de medo, mas a operadora do outro lado diz que ele não pode fazer isso porque estão no jogo, e só é permitido contatar outros usando o chat bugado do próprio jogo. Ele então usa o aplicativo de mapa e vê um monte de anéis espalhados. Depois, com o app de câmera AR, percebe que a cidade lá fora parece em ruínas quando vista por ele. Além disso, há luzes vermelhas em vários pontos, indicando anéis, e uma delas está bem ao lado dele, debaixo da cama, no seu quarto. Ele se abaixa e pega o anel, que acaba sendo um anel dourado do jogo Sonic the Hedgehog, da SEGA. Pelo aplicativo de câmera AR, parece uma pulseira de rubi e vale 500 pontos, o que equivale a uns 335 mil dólares, mais do que a ele, que está lisa, jamais teria. Ele então abre a porta para sair, mas começa a se cagar de medo ao ver um contorno de corpo bem em frente ao quarto. Tenta deslizar pela parede para evitar, mas acaba esbarrando em outro contorno na parede e percebe que está em apuros de verdade. Há mais de um jogador dentro do hotel e ele precisa correr para fora se quiser viver. Ele verifica os arredores com o aplicativo de câmera AR e nota várias luzes vermelhas de anéis se movendo em andares diferentes, o que significa que são pessoas que os pegaram. Ele corre para o elevador para descer, mas aí pela primeira vez usa o cérebro e decide ir pela escada. Cria uma pistola com seu sigilo e percebe alguém vindo para o seu andar. Decide lutar se for preciso, mas se arrepende na hora ao ver que é o Ghost do Call of Duty, pronto para enchê-lo de buracos com sua metralhadora. Ele começa a descer correndo como um figurante de anime, mas então vê raízes de árvores gigantes bloqueando todas as saídas para o térreo. Começa a disparar em direção ao elevador, mas o Ghost alcança seu traseiro preguiçoso e diz que é game over. Sem outra escolha, ele joga o anel no Ghost e diz que não tem mais nada pra dar, então aquilo deveria ser o suficiente. Mas o Ghost continua olhando para o traseiro dele, se perguntando se aquilo é verdade mesmo. Nosso garoto Kanami percebe o que ele está pensando e implora pela vida, dizendo que realmente não tem nada que valha o tempo do Ghost. Mas o Ghost responde que ele está segurando uma arma, e quem está pronto para atirar também deve estar preparado para levar um tiro. Então ele diz, tchau tchau, e se prepara para abrir um novo buraco nele, mas o gatilho emperra e a arma não dispara. Kanami vê isso como uma oportunidade, vira-se com a arma apontada e diz que vai atirar se ele não se render. O Ghost olha para aquele traseiro nerd medroso do Kanami e diz para ele ir em frente e tentar, sabendo muito bem que ele não tem coragem de puxar o gatilho. Então ele conserta a arma bem na frente dele e aponta de volta. Nesse exato momento, o elevador chega e as portas se abrem.
O Ghost simplesmente passa por ele, entra no elevador e diz que talvez suas balas não valham a pena ser desperdiçadas com ele, e vai embora. Depois que ele se vai, Kanami cai no chão e se pergunta o que há de tão divertido em matar os outros, e então diz que, apesar de toda essa baboseira, ele precisa conseguir 3 anéis ou vai morrer. Ele aceita seus ideais de covarde e diz que no fim das contas, se quiser sobreviver neste jogo, terá que matar os outros, e ponto final. Logo, o elevador chega e ele decide entrar, mas para ouvir uma garotinha falando com ele por trás. A garota acaba sendo a analista, e ela o avisa que se ele não quiser morrer, não deve entrar no elevador. Ele diz que uma criança não deveria estar nesse jogo, e que a escadaria está bloqueada por umas árvores esquisitas pra caramba, então o elevador é a única saída. Mas então ele se vira para olhar dentro do elevador e encontra o Sr. Ghost morto, com umas trepadeiras e galhos saindo de seus buracos. A garota diz que por isso fica claro que os jogadores lá dentro estão presos por alguém com um sigilo para controlar plantas e que estão mantendo todos como reféns. Kanami diz que pelo seu escaneamento anterior ele viu mais de 10 jogadores no prédio, e a garota responde que havia 25 lá dentro no início. Ela então se apresenta como Rin, a analista, e sugere que como ratos encurralados, eles deveriam se unir até escaparem deste hotel. Enquanto isso, em algum lugar fora da zona de jogo, a galera da Illuminati se reúne para assistir a essa caça ao tesouro sendo transmitida ao vivo. O narrador revela que a maior pontuadora até agora é Shuka, com 1900 pontos e 6 anéis. Ela estava invicta, com 49 vitórias e 0 derrotas, até ser vencida pelo Solo Mu, mas ainda é uma lutadora forte. Em segundo lugar, está o líder do 8º clã, Wong, com 5 anéis, mas seu clã tem mais de 18 anéis no total. Depois disso, do terceiro lugar para baixo, é uma bagunça generalizada, com muita coisa acontecendo na torre central de Shibuya, que está toda envolta em trepadeiras e plantas. Nesse momento, o anfitrião do cassino chega e encontra um velho com cara de rico. Ele revela que o nome dela é Temis e ela se apresenta como a gerente da Trindade. Tenho certeza que o Ga tem algo a dizer sobre isso. Enfim, todos olham para a tela para curtir 4 noobs perseguindo a Shuka, achando que tem vantagem sobre ela por serem muitos. Mas Shuka os lembra que noobs sem valor, com 0 de utilidade, são todos iguais, não importa quantos sejam, porque 0 multiplicado por 4 ainda é 0. Ela primeiro mata 2 deles e foge, deixando-os gastar fôlego à toa correndo atrás dela. Eles atiram nela com seus sigilos, mas ela os despacha imediatamente com um único ataque e se pergunta o que Kanami está aprontando. Temis diz que gosta da Shuka, mas o velho comenta que prefere garotos e que ela teria sido perfeita se fosse um homem. Temis nota o jeito misógino dele e diz que, apesar de tudo, jogadores e espectadores se beneficiam do evento, já que eles lutam por dinheiro e sigilos poderosos, e é, sem dúvida, uma experiência única. De volta ao hotel, Rin dá a Kanami um discurso motivacional sobre a beleza de fugir e não matar os outros, e os dois formam uma aliança por enquanto. Ele entra no elevador para ver o corpo do Ghost, que provavelmente é um fantasma de verdade agora, e aproveita para copiar a metralhadora dele. Depois, desce a escadaria para ver se conseguem passar pelas raízes, mas percebe que precisariam de uma motosserra para isso, e ainda não consegue criar uma. Ele então pergunta sobre descer pela janela com uma corda ou algo do tipo, como nos filmes, e Rin responde que eles estão a 40 andares de altura, e que enquanto ele pode sobreviver com sua armadura de roteiro, ela é apenas uma personagem secundária, então não tem a menor chance de ir por esse caminho. Depois disso, todos começam a subir as escadas e ele pergunta se ela sabe quem pode estar por trás dessas plantas. Ela diz que não tem informações suficientes para apontar uma única pessoa, mas que é alguém chamado A Floresta. Ele nunca se mostra e arma armadilhas para matar os outros com suas plantas. Ela diz que isso significa que eles estarão relativamente seguros enquanto ficarem nos andares superiores. Ouvindo isso, Kanami se pergunta se tudo aquilo é verdade, porque os jogadores nos elevadores morreram, mas por que eles não foram teleportados e transformados em arte de rua como os outros? Isso significa que todos estão vivos e podem vir atrás dele. Ele usa sua câmera AR e vê vários jogadores correndo atrás deles, virando a esquina. Ele agarra Rin e começa a correr de volta. E eles percebem que todos os jogadores dos elevadores têm galhos saindo deles e se uniram por algum motivo. Rin joga uma granada de luz e atordoa todos, e os dois correm para o andar de cima para fugir deles. Kanami usa o celular e nota que eles ainda estão os perseguindo, e se pergunta como sabem a localização deles se não tem nenhum anel. Rin diz que todos podem estar sendo controlados pelo florista, usando alguma droga de lavagem cerebral de suas plantas, e que talvez tenham algum sensor para rastrear a localização deles. Sem plantas por perto, isso não faz sentido para Kanami, que começa a olhar em volta e percebe que o florista está na sala de vigilância e tem usado as câmeras de segurança do prédio para ficar de olho neles. Kanami atira na câmera e diz que vai até a sala de vigilância para tirar aquele voyeur de lá. Depois disso, os dois começam a correr pelo prédio e destroem o máximo de câmeras que conseguem. Em seguida, eles entram em um quarto trancado, que Rin preparou quando chegou ao prédio. Eles começam a planejar o próximo passo e elaboram um plano de 2 homens para distrair o florista com algumas bombas, enquanto a outra pessoa o encontra e o derrota em uma batalha 1 contra 1. Enquanto isso, o florista manda seus homens revistarem todos os corredores em pares e limparem todos os andares um por um.
Assim que seus homens terminam as rondas, ele se pergunta para onde foi o casal Fujão e restringe a localização deles ao quarto exato, com base na rota que usaram para destruir as câmeras. Ele se pergunta se eles tinham algum sigilo que lhes permitiu arrombar um quarto trancado sem pegar as chaves, já que todas estão guardadas no primeiro andar, que está bloqueado pelas árvores. Seus homens finalmente entram no quarto, mas o encontram vazio. Ele nota que há sinais de que o casal esteve ali e diz que eles devem estar por perto, mas então, de repente, todos ouvem uma explosão vindo de alguns andares abaixo deles. Ele manda seus homens para a barricada na escadaria do 26º andar e vemos Rin tentando explodir as raízes com algumas bombas ali. O plano não dá certo porque as raízes se mostram muito grossas, mas está tudo dentro das expectativas deles. Ela então joga uma granada de luz e atordoa todos os jogadores com cérebro de minhoca que a perseguiam, e depois usa uma arma de choque para passar por eles. Ela começa a subir correndo e a vemos desviar de balas como o Neo de Matrix. Acontece que o sigilo dela é a capacidade de calcular informações de tudo ao seu redor, incluindo a localização exata e os efeitos de cada átomo na área. Isso permite que ela preveja o futuro até certo ponto, e é basicamente uma cópia descarada do Sharingan. Essa habilidade se chama Laplé, em referência ao conceito demoníaco, e ela a usa para coletar informações sobre os outros e vendê-las para sobreviver no jogo. Além disso, ela também consegue desviar de ataques e atirar nos outros como se tivesse um hack de observação avançado. Ela usa suas habilidades UP para derrubar todos os homens com cérebro de minhoca que a perseguiam. Isso faz o florista se perguntar sobre o sigilo dela. Enquanto isso, Kaname se joga e desce para o primeiro andar usando uma corda pendurada na janela. Ele chega ao saguão principal e começa a andar em direção à sala de vigilância. Mas então o florista sai de lá e diz que gostaria de bater um papo com o garoto antes que os dois comecem a lutar para se matar por causa de um jogo idiota pra caramba. Ele então pergunta por que Kaname está jogando, e Kaname responde que foi arrastado para isso. O florista diz que ele está jogando por dinheiro, e que a vida de uma pessoa vale entre 100 e 200 milhões de ienes. Isso dá uns 670 mil a 1 milhão e 350 mil dólares para vocês, pobretões americanos. Depois disso, ele equipa sua armadura de plantas e começa a avançar rapidamente em direção a Kaname. Ele joga uma bomba no florista, mas não faz nada no cara planta, que pula com um soco pesado que quebra o chão. Kaname pula para trás para desviar e tenta atirar nele com sua pistola, mas plantas saem do chão e derrubam a arma de suas mãos. Kaname diz que isso significa que ele pode levar a sério, e usa seu sigilo para criar uma metralhadora que ele copiou antes, e começa a atirar nele com 1 tonelada de balas. Mas, para sua surpresa, as balas ricocheteiam na armadura dura dele, e o florista usa uma trepadeira para quebrar a arma em suas mãos. O florista diz que é checkmate para ele, já que ele foi visto através de seu sigilo, e que é a capacidade de criar qualquer arma que ele já tenha visto antes, mas que tem um limite. Kaname pensa que ele está certo, e que no máximo, ele pode usar sua habilidade algumas vezes por causa da forte dor de cabeça e da dor que sente no corpo. Ele então cria outra metralhadora e joga uma bomba no cara planta. O florista diz que sabia que ele faria isso e se aproxima muito, pronto para socá-lo. Mas Kaname sorri com uma granada de luz na mão e os olhos fechados. Ele a usa para atordoá-lo e então desaparece da vista. Ele foge, mas o florista o alcança instantaneamente e o manda voando de volta com um soco de madeira nas tripas. Ele se levanta e tenta atirar, mas o florista cria um escudo e simplesmente desvia todas as balas. E então o derruba com outro tapa de sua trepadeira. Kaname cai no chão e o observa caminhando em sua direção como o chefão final que venceu. Ele pensa se é o fim para ele, mas então a armadura de roteiro entra em ação e ele começa a ouvir a voz do homem dentro dele. Seu sigilo fala com ele sobre como ele não só pode produzir coisas que tocou uma vez, mas também obtém todas as informações sobre aquele item e como usá-lo da melhor forma. Da última vez que atirou no cara planta, ele precisou usar o escudo, o que significa que considerou suas balas uma ameaça. Com essa informação, ele deve saber o que fazer para perfurar e vencer esta batalha. Com esse power-up de monólogo interno, Kaname se levanta e começa a atirar nele como um maníaco. Ele faz uma modificação na arma, reduzindo sua vida útil para aumentar a pressão e o poder de tiro, o que permite que suas balas quebrem a armadura de madeira. Ambos esgotam seus sigilos e desabam no chão, mas o florista cai primeiro, dando a vitória a Kaname. Ele pede para Kaname o finalizar, mas Kaname diz para ele morrer de alguma doença ou o que for, e que não tem interesse em matar os outros. Nesse momento, Rin aparece por trás com a arma apontada para a cabeça do florista. Ela pergunta a ele sobre o número de anéis no prédio, e ele responde que deve haver uns 24 anéis lá. Depois disso, ela pergunta se ele sabia que o líder do 8º clã também estava participando do evento. Ela diz que a maioria dos jogadores fortes já coletou todos os anéis da área e que a primeira fase do evento está chegando ao fim. Isso significa que, em breve, o 8º clã os atacaria por seus anéis, e como eles se esgotaram aqui, não conseguirão se defender ou revidar. Para dar uma chance a todos, ela sugere que formem um clã improvisado para lutar contra o 8º clã, para terem melhores chances de sobrevivência. Depois de formar o clã Ransec, eles se deitam para descansar e recuperar seus sigilos.
Kaname dorme por 3 horas enquanto Hiraji monta mais barricadas para manter os outros afastados. Depois que Kaname acorda, todos se reúnem em um único andar e decidem conversar com o Ghost. Eles oferecem 3 anéis e o libertam em troca da promessa de não ser hostil a eles durante o evento. A princípio, eles o convidam para se juntar ao clã, mas ele se recusa a se aliar ao cara-planta que o fez uma lavagem cerebral. Ele pergunta sobre os outros 2 jogadores que estavam com ele, e eles respondem que lhes deram 3 anéis e os deixaram ir mesmo feridos. Com tudo isso resolvido e em ordem, eles começam a falar sobre o plano para lutar contra o 8º clã, e o Ghost fica furioso ao ouvir o nome deles. Ele diz que talvez se junte ao clã afinal para se vingar de Wong. Kaname também conta que Shuka logo estará lá para se juntar a eles no hotel, tornando o clã deles forte com 5 homens. Enquanto isso, Wong e sua gangue decidem atacar com tudo essa festa no hotel e cravar os dentes na gangue de covardes do Solo Mu para pegar seus 20 anéis. Enquanto vocês pensam no que eu acabei de dizer nessa frase, deixa eu explicar o que ele planeja fazer. Wong decide esperar até o anoitecer para lançar um ataque em grande escala com mais de 20 membros de seu clã, incluindo alguns que não fazem parte do evento, para derrubar os jogadores no hotel e pegar todos os anéis deles. Até agora, ele coletou mais de 32 anéis com a ajuda dos membros do clã, e quer conseguir mais de 50 para se tornar o campeão do evento, e obter os privilégios especiais que se comenta para esse título. De volta ao hotel, Kaname e os outros se reúnem em volta de uma mesa e discutem o plano deles. Eles vão dividir os anéis igualmente, com metade dos pontos indo para o florista, porque ele fez a maior parte do trabalho pesado nesta fase. Além disso, eles vão esperar o 8º clã atacá-los, e então os interceptarão quando forem pegar os anéis. O Ghost tira o capacete e revela que seu nome é Ryuji. Ele diz que quer se vingar do Wong, aquele ganancioso, já que eles têm uma história juntos, e então pergunta se eles realmente vão cair nesse plano. Rin diz que eles virão com certeza, mas mesmo que não venham, será uma vitória para eles, já que tem todos os anéis necessários ali mesmo. Depois disso, ela diz que algo nas regras do evento a incomoda, pois os pontos não são alocados com base na preciosidade das pedras, e isso parece muito antinatural. Além disso, nas regras não há menção de que os anéis sejam um tesouro nesta caça ao tesouro, nem do que é preciso para concluir o evento, o que significa que o verdadeiro tesouro é outra coisa. Ryuji diz que eles deveriam conversar sobre isso depois de lidar com o 8º clã, e então pergunta a Kaname sobre Shuka, e se ela não viria encontrá-los em breve. Ele diz que ela deve estar chegando em breve e verifica as mensagens, mas fica assustado ao receber uma mensagem dela pedindo ajuda. De volta à estação Shibuya, vemos Shuka andando na estação subterrânea enquanto uma garota de cabelo branco a segue sem ser notada. Ela escaneia a área em busca de anéis, mas não encontra nenhum. Ela pensa que ainda pode haver alguns pontos cegos e continua andando, sentindo que alguém a observa. Nesse momento, ela é atacada por água, mas desvia a tempo e se pergunta se é o sigilo de alguém. Ela os ataca com suas correntes, mas a água à frente deles congela, parando o ataque. Ela então usa as correntes como uma broca para atravessar, mas a garota congela isso também, tirando suas correntes. Ela então corre de volta para outra saída, mas a água começa a inundar a estação e ela acaba se afogando antes de enviar uma mensagem para Kaname pedindo ajuda. De volta ao lado de Kaname, ele decide ir ajudá-la, e Ryuji se junta a ele com sua arma. Shuka diz que vai ajudá-los do telhado como atiradora, enquanto o florista vai segurar a barra. Kaname e Ryuji saem e notam que a localização de Shuka está mapando apenas 5 minutos a pé deles, então começam a caminhar cuidadosamente em direção a ela, sem anéis nas mãos. Eles notam que restam apenas 168 jogadores dos 300 originais e que isso parece um evento chique, com toda a Shibuya para eles, e os normies por perto. Kaname conta a Ryuji sobre seu sigilo e diz que só consegue copiar armamentos básicos, e que itens como smartphones e carros estão fora de seu alcance. Ele então pergunta por que ele está jogando e qual é o seu sigilo, e Ryuji responde que está nisso para vencer, com dinheiro sendo seu objetivo, e que seu sigilo é uma bosta, permitindo-lhe ver se alguém está mentindo ou não. Ele então manda a Riot para aquele lugar por causa do balanceamento zoado, e eles eventualmente chegam perto da estação subterrânea e encontram o pirralho de cabelo branco de antes. Ryuji diz para eles pararem de se esconder e saírem a céu aberto, ou então o esquisitão aqui do lado vai jogar uma granada neles. O pirralho sai, e Kaname nota que eles parecem ainda mais novos que a Rin. Enquanto isso, e por falar na Rin, ela encontra um código QR no anel e o escaneia com o celular para obter um código numérico. O florista também se aproxima, e eles escaneiam todos os anéis para encontrar números diferentes, enquanto alguns anéis têm os mesmos códigos. Eles pensam sobre isso e decidem que o verdadeiro tesouro deste evento é outra coisa, e que precisarão de todos os tipos de anéis para obter o código completo e desvendar esse mistério. Por outro lado, o pirralho diz a Ryuji que eles não têm armas e não os atacarão. Ryuji confirma que estão falando a verdade, e eles passam por eles em direção à estação subterrânea. O pirralho diz para não irem lá, pois pode ser perigoso, e Ryuji nota que ela está escondendo algo deles, pois com certeza sabe de algo perigoso lá embaixo. Depois de chegarem à escadaria, eles notam que o lugar todo está inundado e Kaname decide ir atrás de Shuka, e diz a Ryuji que, se ele não voltar em 5 minutos, pode dar os anéis para o pirralho e voltar para o hotel.
Assim que ele se vai, Ryuji aponta a arma para o pirralho e diz que eles já mentiram uma vez, e ele não quer ter o sangue de um pirralho nas mãos. Ele manda que contem tudo o que sabem sobre a água na estação, mas o pirralho usa sua foice e o ataca com a água de um hidrante na beira da estrada, e então congela o gatilho dele e foge. Mas Ghost decide persegui-los, pois tem certeza de que eles têm algo a ver com a inundação e que devem ter informações importantes. O pirralho corre para dentro de um prédio e se esconde, e descobre-se que tem transtorno de múltiplas personalidades. É o corpo de uma garota chamada Sui, e ela o compartilha com a alma de seu irmão, Shoda. Shoda tem o sigilo de gelo enquanto Sui tem o sigilo de água. Ela não quer matar ninguém, mas Shoda é mais realista e sabe que eles precisam dos anéis se quiserem sobreviver a este evento. Ghost manda que saiam, pois quer conversar com eles, mas Shoda diz: "Ah, claro, amigão, a gente não cai nessa", e começa a conversar com Sui sobre derrotar o cara. Ela concorda em ajudá-lo, e usa seu sigilo para mover a água nos esgotos ao lado dele. Mas Ghost desvia dos espinhos de gelo bem a tempo e começa a atirar aleatoriamente para atraí-los. Shoda elabora um plano e usa o celular como isca para atrair o Ghost para dentro da loja. Ele caminha até o corredor de bebidas e encontra o celular no chão. Ele se pergunta o que o pirralho está pensando, mas de repente é encharcado com água das garrafas e congelado instantaneamente. Shoda se aproxima dele e diz que é o fim, mas então Sui para a mão dele e diz que não quer viver se isso significar que terá que matar outra pessoa. Enquanto isso, Kaname está nadando na água gelada e encontra a parede de gelo que está prendendo Shuka. Ele faz um buraco na parede com a arma e então usa seu aplicativo para encontrar Shuka e a salva nadando acima da superfície da água. Ele tenta trazê-la de volta aos seus sentidos, mas ela está inconsciente. Ele se pergunta o que deve fazer e então tenta fazer RCP nela, e isso finalmente a traz de volta à vida. Quando ela acorda, beija Kaname por salvá-la e agradece por ter vindo. Depois disso, ela diz a ele que está jogando este jogo para vingar seus pais e matar o assassino deles. Além disso, ela também quer encontrar e punir o criador deste jogo por brincar com a vida das pessoas. Kaname concorda e diz que fica feliz que ela compartilhe alguns dos mesmos objetivos que ele, incluindo a ideia de mandar o criador desse jogo estúpido para o inferno. Depois disso, ele usa seu sigilo para criar correntes para ela, e ela usa seus poderes para tirar eles da estação subterrânea. Logo a noite cai, e Wang está preparando bombas e armas, junto com mais homens, para invadir o hotel. Enquanto faz os preparativos, ele também escaneia o código QR nos anéis, e se pergunta como o jogo é vencido. Justo então, a segunda fase do evento começa com mais anéis aparecendo no mapa, e Wang decide finalmente lançar seu ataque ao hotel. Com novos anéis surgindo no mapa, incluindo alguns diamantes e esmeraldas, todos voltam à ação e lutas começam a estourar por todo lado. Kaname manda uma mensagem para Rin sobre a situação e ela fala sobre os códigos QR e pede para ele enviar o código do anel de esmeralda que pegaram da Sui. Kaname faz exatamente isso, e Rin diz que vai pegar o código do anel de diamante para obter o código completo. Enquanto isso, Shuka e Sui se confrontam e Sui pede desculpas por suas ações. Ela revela que está saindo dessa coisa de luta, e que não quer viver tão desesperadamente a ponto de matar os outros. Shuka testa as afirmações dela com um ataque, mas depois a perdoa porque as travessuras dela as aproximaram, ela e o Kaname. Falando em perversão masoquista, hein? Depois disso, Sui usa seu sigilo para secar as roupas deles e diz que é bem ruim em usar os poderes dela e que o irmão é mais proficiente em usar o sigilo de gelo dele. Ouvindo tudo isso, Shuka decide convidar Sui para o clã deles e diz que ela não precisa lutar ou matar ninguém se não quiser e que pode ajudar com a lavanderia e a limpeza. Falou como uma verdadeira senhora de escravos, né? Sui aceita o convite e o clã deles começa a tomar uma boa forma. Ghost diz que está bem com tudo, contanto que ele possa acabar com Wang. Kaname olha para ele e diz para não esquecer que o objetivo principal deles é sobreviver e não assassinar Wang, e que ele deve se lembrar disso. Ele até se pergunta o que devem fazer de agora em diante, e então recebe a mensagem de Rin com o código final. Ele diz a Shuka que eles estarão abandonando todos os anéis deles e irão atrás do verdadeiro tesouro do jogo, numa tentativa de encerrar o evento e vencer. Ele repassa o plano para Rin e diz para eles escaparem do hotel e se juntarem a eles. De volta ao hotel, Rin conta a Erade sobre o plano de Kaname e diz que ela vai porque não há chance de enfrentarem de 20 a 30 membros do oitavo sozinhos. Erade diz que tem uma filha pequena, da idade dela, que está muito doente. Ele precisa de muito dinheiro para as despesas médicas dela, e por isso vai zerar o jogo com os anéis que valem pontos confirmados, em vez de alguma probabilidade de um tesouro. Ele a deixa aí e fica no hotel com todos os 20 anéis e monta mais armadilhas para os bárbaros lá embaixo. Os homens de Wang entram e começam a atacar as plantas com algumas bombas, enquanto seu mais novo membro, Sig, os lidera com seu sigilo de manipulação de fogo. Ele diz que eles vão pela escada em vez dos elevadores, pois estariam cheios de armadilhas, mas diz que isso teria sido verdade se ele não estivesse lá. Depois disso, ele entra em um elevador e diz que vai testar e eles podem segui-lo depois que ele limpar as armadilhas no caminho.
Enquanto dentro do elevador, ele é atacado por algumas vinhas de plantas do teto, mas ele usa sua foice para torrá-las todas e transformá-las em vegetais cozidos. Depois de chegar aos andares superiores, ele escaneia a área e percebe que eles espalharam todos os anéis por esses andares e talvez tenham abandonado o lugar para salvar a pele. Ele envia uma mensagem de volta para seus companheiros de clã e diz para pegarem o mesmo elevador e que já está tudo resolvido. Seus homens decidem pegar 2 elevadores para subir juntos, mas assim que o outro elevador desce, eles são surpreendidos quando Heradi sai de sua armadura de madeira e começa a espancá-los como um maníaco. Ele agarra um deles e manda todos os outros dizerem onde Wang estava, mas eles se revelam idiotas com morte cerebral e se explodem sem se importar com as próprias vidas. No fim das contas, Heradi derrota todos e volta para o elevador para lidar com Sig lá em cima. Sig se pergunta o que está demorando tanto para os amigos dele, mas então se surpreende ao ver Heradi subir no elevador todo ensanguentado e blindado. Ele carrega seu sigilo de fogo e os dois se preparam para lutar. Enquanto isso, Rin consegue escapar em segurança e começa a correr em direção a Kanami e os outros. No caminho, ela se pergunta sobre o objetivo do administrador do jogo e se eles pararam de se preocupar em fazer os normais e descobrirem sobre o jogo com este evento em larga escala. Com esse pensamento de lado, ela pensa nos códigos que obteve de todos os anéis. Ela pensa que, a princípio, teve dificuldade em encontrar a relação entre os códigos, mas eventualmente chegou à conclusão de que eles devem ser ordenados com base na dureza das gemas. A pista era Rubi e Safira teriam o mesmo número, e depois de organizá-los assim, o código revela as coordenadas para o centro deste evento, a estação Shibuya. Isso significa que o verdadeiro tesouro deve estar escondido em algum lugar lá dentro. De volta ao hotel, Heradi relembra as informações que obteve sobre os membros do clã oitavo, vindas da Rin. Ela o avisou para ter cuidado com 2 membros chamados Link e Sig, que possuem poder telecinético e o poder de controlar chamas. No caso de Sig, ele é um piromante raro que pode envolver o próprio corpo em chamas de alta temperatura, tornando-o mais difícil de lidar usando seu sigilo baseado em plantas. Heradi tenta enfrentá-lo de frente, mas Sig anula seus ataques socando-o com força com seu soco flamejante, queimando através de sua armadura. Heradi começa a fugir, tentando atrasá-lo com barricadas, mas Sig simplesmente as atravessa como se não estivessem lá. Ele então decide atraí-lo para uma armadilha com granadas escondidas em algumas vinhas, mas antes que ele possa acioná-las, Ki voa pela janela atrás dele usando seu sigilo telecinético e o soca com força, jogando-o de volta para Sig. Enquanto isso, Sig prepara um soco quente e poderoso e abre um novo buraco no Heradi, fazendo-o se juntar às gloriosas fileiras de pessoas como Ace, Obito, Rengoku e outros. Com os órgãos destruídos, ele cai no chão enquanto Sig se encontra com Ki e o agradece por tê-lo ajudado. Mas justo então, Heradi usa o poder do amor paterno e se traz de volta à vida, fazendo suas vinhas bombearem seu coração e aciona a armadilha de bombas. Ele usa isso como distração para escapar, mas só consegue chegar lá embaixo. Ki protege Sig e a si mesmo com seus poderes, e então os dois descem para ver onde o jardineiro foi. Eles não precisam procurá-lo por muito tempo, pois o encontram dando seus últimos suspiros perto da escadaria, mas em seus momentos finais, ele lhes diz que está feliz, que vai ver a cara de defunto deles, e usa seus poderes para fazer o prédio inteiro desabar. Enquanto isso, na estação Shibuya, Rin nota que há mais de 20 pessoas no prédio e diz que é natural que tantos estejam lá, já que é o centro do evento. Além disso, mesmo que outra pessoa saiba sobre os códigos, ela é a única que tem o código do Anel de Diamante. Ela se esgueira e decide procurar o tesouro sozinha, mas desiste assim que vê Wang e uns 20 homens dele vasculhando a área. Com menos de 98 jogadores restantes, ela percebe que ele deve ter chamado membros do clã de fora do jogo. Não há como ela procurar o tesouro com eles por perto. Apesar de tudo isso, ela confia em seus companheiros de clã e decide procurar mais informações mesmo assim. Ela se esgueira e continua avançando, mas então é literalmente farejada por um dos membros do clã com o faro de um lobo. Ele fareja a garota, e eu sei que cada um de vocês assistindo está se perguntando como é isso, seus pervertidos. Enfim, Rin usa sua foice para fugir deles e passa por muitas pessoas, e eventualmente cria distância entre eles pulando os trilhos do trem. Depois disso, ela começa a correr a escada acima e usa sua habilidade para escapar, mas para sua surpresa, Wang aparece de repente na frente dela, do nada, e a captura imediatamente. Ele pergunta tudo o que ela sabe sobre o tesouro, mas ela diz que não sabe de nada e que nem tem um anel para dar a ele. Ele olha para ela como um vilão de anime típico e então a lembra de sua posição quebrando seu braço esquerdo. Ele pergunta novamente e Rin diz que vai falar e começa a contar a ele sobre uma antiga técnica chinesa de veneno, onde colocam criaturas venenosas num pote e as deixam lutar até que só uma sobreviva, e essa seria a mais venenosa de todas. Ela então pergunta se isso não o lembra de si mesmo como o rei do veneno, mas aparentemente Wang não é fã da Marvel, e ele fica bravo e diz que vai cortar os dedos dela um por um até que ela conte tudo o que sabe sobre o tesouro do evento. Justo então, a corrente de Shuka atinge acima deles com uma granada de luz, e atordoa todos ali, permitindo que ela resgate Rin e a traga para o lado deles. Ela agradece a Kanami e aos outros por virem ao resgate dela, e todos ficam cara a cara contra Wang e seu clã.
Kaname diz que eles têm informações importantes sobre o evento e gostariam de negociar, ou eles podem escolher lutar e morrer. Os amigos de Wang começam a rir da proposta deles e dizem que o clã oitavo só pega e pega, e eles matariam todos e deixariam um para cuspir tudo o que sabem. Com isso, todos começam a lutar entre si, enquanto Ryuji começa a atirar neles com sua metralhadora, e todos revidam também. Rin pega Kaname e corre para encontrar o tesouro enquanto Shuka e Sui se juntam para usar seus poderes e congelar todos ali mesmo. Justo então, Wang aparece de repente na frente de Shuka e quebra suas correntes, mas Ryuji entra em ação e começa a atirar nele, dizendo que seu verdadeiro oponente está bem aqui. Ele sabe que a habilidade de Wang o permite teletransportar em um raio de 5 metros e ele também pode cortar qualquer coisa em 1 metro. Isso significa que ele é como um espadachim com a habilidade de fechar uma lacuna de 5 metros instantaneamente, então se ele lutar a uma distância de 10 metros ou mais, terá a vantagem. Wang o acha irritante demais para um personagem secundário, e envia alguns de seus homens para distraí-lo e fazê-lo recarregar. Justo então, ele usa sua habilidade e aparece instantaneamente na frente dele e corta sua mão, tornando-o canhoto para sempre. Enquanto isso, Kaname corre com Rin e diz a ela para se concentrar em decifrar o código e descobrir onde está o verdadeiro tesouro. Ele dá a Rin um espaço para pensar, e depois de forçar a mente por um tempo, usa o recurso de busca profunda de suas habilidades e vira um Einstein. Depois de olhar fundo em sua alma e balbuciar um jargão nerd, ela finalmente decifra e descobre o que o código significa e onde está o tesouro. Depois disso, fora da estação, Wang está preparando para fazer sashimi e licor de dedo do Ryuji. Ryuji pensa que não vai se deixar ser humilhado assim e se autodestruiria com Wang, acabando com os dois. Mas justo antes que algo possa acontecer, Kaname chega à cena e diz a Wang para parar. Ele mostra uma chave e diz que sabe onde está o tesouro e que quer trocar a chave pela sua segurança. Wang olha para ele e o lembra que o único tipo de acordo que eles fazem é pegar e pegar, então não o deixarão sair dali vivo. Ryuji usa seu sigilo e descobre que Kaname está mentindo, apenas blefando para fazer Ryuji prestar atenção nele. Ele pensa que não vai funcionar e que Wang deve pagar, pois foi ele quem matou seu irmão mais novo. Wang diz que não acredita nele, mas Kaname desperta o interesse dele apontando a arma para a chave e dizendo que a destruirá a menos que ele aceite sua proposta. Wang diz que não se importa, mas Ryuji percebe que Wang está realmente interessado e está mentindo. Ele diz que Kaname poderia estar mentindo, e Kaname diz que terão que acreditar na palavra dele, e que descobriu sobre o tesouro decifrando o Código dos Anéis. Inicialmente, os anéis os levam à estação Shibuya, mas eles precisam do Código do Anel de Diamante para descobrir onde o tesouro está escondido lá dentro. Ele diz que, por acaso, o Código do Anel de Diamante é 888001. Quando você o divide em duas metades, fica claro que o 888 se refere à estátua de Hachiko perto da estação, já que Hachi significa 8. Ele confirmou isso verificando a estátua e encontrando essa chave lá. Depois disso, ele se perguntou para que a chave poderia servir, e depois de pensar sobre o código, percebeu que deve ser para um cofre SICI na Agência 1 do Banco Nacional. Enquanto Kaname explica o código para Wang, Ryuji usa seu sigilo e descobre que Kaname tirou essa história do C e não há uma única ponta de verdade nela. Mas a questão é se Wang compraria a ideia. Enquanto isso, Wang se pergunta se tudo isso é verdade, pois parece plausível, mas ele não tem provas para sustentar. Ele então pensa nos bilhões de ienes em recompensas dos anéis e se pergunta o que o tesouro poderia ser. Deve fazer tudo isso parecer troco em comparação. Além disso, há também o rumor sobre obter um privilégio especial por vencer o evento e ele se interessa por isso. Ele diz a Kaname que aceitaria sua proposta, mas ele só poupará a vida dele, e Ryuji está fora desse acordo. Kaname diz que está tudo bem para ele, já que só se juntou a ele para o evento, e não importa se ele vive ou morre. Ouvindo isso, Wang começa a rir e diz a Ryuji que ele foi inútil até o fim. Ryuji, no entanto, sabe a verdade, que Kaname estava mentindo graças ao seu sigilo. Ele nota que ele deve estar criando uma abertura para ele derrubar Wang e o agradece internamente. Justo então, Kaname joga a chave na direção de Wang e diz que, se ele não confia, pode verificar a chave por si mesmo. Wang não pensa em nada e avança para pegar a chave, mas Kaname diz que era tudo mentira e aquela é só a chave da scooter dele. E descobrimos que o código real era para o armário ao lado dele, e Kaname usa esse momento para abri-lo e encerrar o jogo encontrando o tesouro. Uma vez que o evento é concluído, todos são teletransportados para longe do local, ficando incapazes de se mover, deixando apenas Kaname para trás com uma caixa dentro do armário. Ele finalmente solta um suspiro de alívio e abre a caixa, apenas para encontrar seu smartphone dentro. O telefone de repente começa a tocar e ele atende e encontra um dos administradores do jogo D do outro lado. O cara se apresenta como o construtor da interface do aplicativo e diz que é uma espécie de intermediário e fala sobre as recompensas que ele ganhou por completar a fase. Primeiro de tudo, ele ganhou 10.000 pontos como recompensa base, com metade deles distribuídos entre seus amigos. Ele ganhou mais 1.237 pontos pela sua sobrevivência, elevando o total para 6.237 pontos.
Para constar, isso equivale a quase 4 milhões e 200 mil dólares americanos. Além desses pontos, o anfitrião diz que Kaname tem o privilégio de ter um de seus desejos concedido por ele. Mas coisas impossíveis, como trazer os mortos de volta à vida ou se tornar imortal, estão fora de questão. Ele imediatamente diz que quer sair do jogo, mas o anfitrião não permite, alegando que isso vai contra seus próprios interesses. Velvet o informa sobre as duas maneiras razoáveis de sair do jogo: completá-lo ou matá-lo e deletar o jogo de vez. Depois de ouvir tudo isso, Kaname pensa no que pode impedir que o ajude a passar por este jogo sem ter que matar ou ser morto por outros. Algum tipo de impedimento para que outros entrem no jogo e então se prepara para fazer seu pedido. Depois de ouvi-lo, o anfitrião concorda em atender ao pedido, e como presente de despedida, revela o nome do seu sigilo, Deus do Fogo de Ferro. Em seguida, deseja-lhe sorte e o teletransporta também, com um toque de mágica. 2 meses depois, os canais de notícias abafam o incidente, classificando-o como um atentado terrorista responsável pelos estragos na área, e afirmam que ainda não sabem o que realmente aconteceu. Além disso, Kaname e seus amigos não aparecem na escola há 2 meses, e o gordinho Yoda se pergunta onde diabos eles foram parar. Ele decide visitar Kaname mais tarde para fazer planos para as férias de verão. De volta à mansão de Shuka, ela conta a Sui a história de 3 porquinhos que deixaram os pais e resolveram morar sozinhos, cada um em sua casinha. O caçula fez sua casa de palha, e um lobo apareceu, destruiu a casinha frágil em pedacinhos e devorou o porquinho. Em seguida, foi até o segundo porquinho que tinha feito uma casa de madeira, então o lobo ateou fogo e comeu o porquinho assado lá dentro. Que horror. Por fim, ele foi à casa de tijolos com um martelo gigante, arrombou as paredes e comeu o último porquinho também. Sui conclui a moral da história: não importa o que aconteça, se você é um porco, será comido vivo. Então, por favor, não seja um porco. Shuka diz que ela está errada e que a verdadeira moral da história é que se eles querem uma casa, não devem fazê-la de materiais fracos como palha, madeira ou tijolos, mas sim conseguir um prédio moderno de verdade para chamar de seu castelo. Um luxo, né? Enquanto todos nos perguntamos que tipo de história foi essa, eles começam a procurar edifícios para comprar para o clã e se questionam se deveriam, afinal, se livrar do 8º clã, pois podem se tornar problemáticos no futuro. Enquanto isso, a filha de Heraji recebe a visita de um homem da seguradora que lhe entrega um cheque de 300 milhões de ienes e presta suas condolências pela morte do pai. Ela se recusa a aceitar isso como um fato e manda ele ir embora. O homem sai e esbarra em Rin, perguntando se ela seria gentil o suficiente para apresentá-lo a Kaname, mas ela responde que não é a secretária particular dele nem nada, e que ele pode ir procurá-lo no clã por conta própria. Depois que ele sai, a filha de Horaji corre para fora e acidentalmente empurra Rin no chão. Ela se desculpa e então fala sobre o cara da seguradora. Rin se apresenta como uma corretora de informações, conhecida como a Analista, e diz que se ela quiser saber algo sobre o pai, pode contatá-la. Depois disso, a filha de Haraji, Susumi, mostra o cheque e pergunta se é real. Rin diz pra ela levar ao banco e ver por si mesma. E pra quem está se perguntando, estamos falando de uns 2 milhões de dólares americanos, viu? Uma bolada. Por outro lado, no clube de boxe Danjo, Ryuva se recupera e tem sua mão de volta, graças a Keith, a esposa do dono do clube, Danjo. Danjo explica que isso fazia parte do acordo que ele fez com Kaname e acrescenta que seu clube é um dojo de kickboxing normal, mas também tem uns 26 jogadores do The Game por lá. Além disso, sua razão para entrar no jogo era obter os poderes de um sigilo. E agora ele está forte o suficiente para derrubar tanques, veículos blindados um por um. Depois disso, eles se aproximam de Kaname, que agora está com um físico bem mais definido, diga-se de passagem. Inukai está ajudando-o com o treinamento, e Danjo lhe diz que cumpriu o acordo de curar Hyuga e ajudá-lo a ficar mais forte. Então agora eles podem conversar sobre a proposta que ele trouxe há 2 meses. Kaname concorda, e como líder do clã, afirma que quer formar oficialmente uma aliança entre os clãs. Danjo diz que concorda com os objetivos e a ética de Kaname, mas uma aliança exige que ambas as partes se beneficiem. Ele quer lutar um contra um para ver se Kaname é digno de formar uma aliança com ele. É um teste de fogo, literalmente. Pela primeira vez, Kaname se sente empolgado com uma luta e aceita o desafio. Enquanto isso, Yoda vai à casa de Kaname para encontrá-lo, mas encontra Ki, do 8º clã, lá. Ki pergunta se ele é amigo de Kaname e diz que gostaria de conversar com ele por um tempo. De volta ao clube de boxe, Danjo e Kaname se preparam para se enfrentar em uma arena subterrânea. Acontece que Danjo é o jogador de rank 4 no ranking do The Game, e ele venceu um dos grandes eventos, ganhando o privilégio de realizar lutas de exibição com sigilos em troca de pontos em seu dojo. Ele parece ser um cara legal, mas quer ter certeza de que Kaname é um aliado digno e então inicia o duelo sem limites. As únicas regras são que eles devem manter o dano ao prédio no mínimo e não se matar intencionalmente. Com isso, Kaname começa a partida ativando seu sigilo para criar uma metralhadora, mas Danjo avança como um touro e tenta enterrá-lo no chão com um soco pesado vindo de cima. Kaname salta para trás para desviar do ataque e se lembra de como Piccolo treinou Gohan. Com isso, ele começa a revidar jogando algumas granadas de mão, mas Danjo as aguenta firme como um verdadeiro Chad, e sai da fumaça com outro soco pesado que estilhaça o chão sob eles. Kaname continua fugindo e tenta atirar de volta com uma pistola, mas Danjo encurta a distância e tenta arrancar a arma com um soco.
Kanami responde criando uma lâmina e tenta atacá-lo de volta. Danjo salta para trás e pergunta se aquela era sua arma secreta. E Kanami responde que tem muito mais de onde essa veio, pode apostar. Depois disso, ele cria uma submetralhadora Scorpion e começa a atirar nele sem parar. Danjo se esconde atrás de seu pilar de cimento e o elogia pela versatilidade. Enquanto isso, a plateia inclui Inukai, Ki, Hyuga e Rin. Rin observa como Kaname ficou tão forte em tão pouco tempo, e Hyuga diz que ele também não ficou de braços cruzados enquanto a mão curava, e que ele apresentou Kaname a um traficante de armas para conseguir essas belezinhas. Acontece que Rin sabe de tudo, e diz que embora isso seja bom e tudo mais, Kaname já usou todas as suas cartas enquanto Danjo ainda nem ativou seu sigilo. Nesse exato momento, Danjo corre para trás de um enorme bloco de pedra. Ele o pega e começa a correr para frente, usando-o como escudo, e o joga em Kaname para derrubá-lo. Kaname cai, e Danjo aproveita a chance para ficar por cima dele e diz que é o fim. Mas Kaname cria uma granada na mão e diz que vai explodir os dois. Isso faz Danjo afrouxar o aperto e ativar seu sigilo, que torna seu corpo super resistente. De repente, a granada explode, revelando ser uma bomba de luz. Kaname usa essa chance para se afastar dele, e então aponta suas armas para a cabeça de Danjo, dizendo que está pronto para mais. Danjo se levanta e diz que reconhece Kaname como um igual e concorda em formar uma aliança, mas então comenta que parece que ambos estão dispostos a se divertir um pouco mais nessa luta. Nesse exato momento, uma garota com uma máscara de raposa aparece de repente na frente deles e os derruba com um golpe rápido. Kaname pensa que é o fim pra ele, mas então tudo parece normal. Danjo parece reconhecê-la como a jogadora de rank 1, Liu, e diz que foi o ataque de sua espada de energia. Liu diz que gosta de Kaname e ganhou uma aposta nele durante o último grande evento. Ela diz que decidiu tomá-lo pra si e simplesmente o sequestra do dojo, deixando seus amigos inconscientes com sua técnica de espada de energia. Após esse incidente, Rin e Hyuga voltam pra casa de Shuka e contam a ela e a Sui sobre tudo o que aconteceu. Sendo a mãezona doida que é, Shuka diz que não vai aceitar essa palhaçada, e que eles vão resgatar o líder, pois ela é a única que pode ter Kaname como seu escravo / bichinho de estimação. Todos concordam e começam a persegui-los, graças ao recurso de busca no celular de Shuka. Por outro lado, dentro do carro de Liu, ela tem as mãos de Kaname amarradas e lhe diz que quer treiná-lo para se tornar um grande assassino, pois acredita que há um enorme potencial nele. Depois disso, ela olha para baixo e revela que vem de um clã de assassinos com 2000 anos de história. Recentemente seu clã tem procurado um sucessor, e ela não se importaria de se casar com ele para isso. Kaname pensa que ela é louca, e diz que ela deve ser estúpida para achar que ele aceitaria tal proposta. Afinal, Shuka já é louca o suficiente para ele lidar por uma vida inteira. O velho com cara de rico de antes acaba sendo seu mordomo, Saimin, e ele avisa que parece que estão sendo perseguidos. Liu usa o telefone de Kaname para ligar para Shuka e pede a ele para dizer a eles para recuarem, pois ela tem certeza de que ele sabe que não podem derrotá-la. Ela coloca o telefone perto da boca dele e, para sua surpresa, ele diz a eles para baterem o carro neles ou o que for preciso, mas para fazer o carro parar de qualquer jeito. Liu diz que não esperava que ele fosse do tipo que não sabe a hora de parar, mas que não é algo que ela desaprove. Kaname diz que chegou até aqui sem matar ninguém, e que não há como ele aceitar ordens de alguém que só sabe matar os outros. Ele então lhe diz que se juntaria ao clã dela ou se tornaria seu marido, ou o que for, se ela conseguir sair dessa situação sem matar nenhum membro do clã dele. Enquanto isso, Shuka e os outros se aproximam do carro deles e Rin tenta atirar nos pneus com seu rifle de precisão, mas eles se mostram à prova de balas, e ela diz que terão que bater neles afinal. Ela então diz a Sui para iniciar uma batalha de clãs contra Liu, usando o modo de ocultação do The Game, e eles começam a se aproximar. Shuka sobe no carro com suas correntes e se prepara para o ataque, mas Liu responde saindo e subindo no teto do carro também. Shuka começa a atacá-la, mas Liu a detém com sua espada de energia. Mas para sua surpresa, Shuka se recupera imediatamente do estado de morte induzido pela técnica e continua a lutar contra ela. Liu deflete todos os ataques de corrente de Shuka usando sua espada e ambas recuam após duelarem até um impasse. Depois disso, ambas continuam a lutar e Shuka consegue fazer Liu cair do teto, mas acontece que Liu fez isso de propósito para plantar uma arma no carro de Shuka e fazer o pneu parar de girar. Uma jogada de mestre, hein? Hyuga tenta retomar o controle do carro, mas eles começam a perder distância. Shuka salta, mas parece que não vai conseguir. Mas então Kaname aparece na hora certa e joga alguns recipientes cheios de líquido nela. Shuka usa suas correntes para explodi-los e Sui usa seu sigilo congelando o pneu de Liu e fazendo-o explodir. Ambos os carros param e os passageiros saem. Kaname declara sua vitória, mas Liu pergunta se é isso mesmo, porque ela está bem ali, e Shuka está à espreita à distância. Mas então Seimin se manifesta e diz que eles perderam porque o carro deles está quebrado, e se ele for trocar o pneu, Shuka estaria livre para se mover e Liu não conseguiria levar Kaname sem ter que matá-la. Liu se sente um pouco desapontada, mas aceita e declara a vitória dos Corvos do Pôr do Sol. Kaname então lhe diz para formar uma aliança com seu clã se ela quiser trabalhar com ele, e ela responde que não se lembra de ter prometido algo assim.
Depois disso, ela diz que vai se juntar ao clã dele e julgar por si mesma se ele é um homem digno dela. Obviamente, ninguém fica feliz com isso, especialmente Shuka, mas nosso Kanami, o estrategista, permite com a condição de que se Liu algum dia os trair, ela o trairia primeiro antes de prejudicar qualquer outro membro do clã. Liu promete, e assim, os Corvos do Pôr do Sol ganham Liu e Saemin como seus novos membros. Falando em harém superpoderoso, hein? Enquanto isso, Wang e seu clã colocaram as mãos em Yoda e o privaram de sua capacidade de tocar guitarra, cortando todos os seus dedos. Eles fazem uma mensagem de vídeo e a enviam para Kanami dizendo para ele ir encontrá-los, ou então seu amigo perderá a capacidade de andar em seguida. Kanami recebe o vídeo e perde completamente a cabeça. Ele pensa que é responsável pelo sequestro do pobre Yoda, e agora ele perdeu todos os dedos. Como ele vai conseguir uma namorada agora, meu Deus? Ele começa a socar a parede, enfurecido, mas Hyuga o acalma e diz para ele pensar racionalmente. Eles enviam Rin para coletar informações sobre o esconderijo de Wang, e ela consegue que sua amiga Kotori, do clã Coroa de Gelo, os localize. Kotori revela que eles estão escondidos em um armazém perto da baía, e que restam cerca de 12 a 15 membros. Entre eles, o líder Wang e Ki são usuários de sigilo notáveis, enquanto não havia sinal de Sig, o demônio da chama. Rin se pergunta se Heiraji derrubou Sig, afinal, e então volta para a base deles para formular um plano. Antes de partir, em vez de pontos, Kotori faz um pedido e diz que quer se juntar ao clã deles. Rin diz que não acha que seria certo, mas que vai repassar o pedido ao líder de qualquer forma. Mais tarde naquela manhã, Wang espera Kanami chegar e observa seu amigo gordinho chorando no chão com as mãos sem dedos. Ele diz que sabe que Kanami é um molenga, que não deixará ninguém mais morrer por sua causa. Então nem importa se o gordo é um estranho que nem o conhece. De repente, um dos membros do clã chega e lhe diz que estão cercados por policiais e pela equipe da SWAT. Wang se pergunta por que a bucha de canhão está ali, e envia Ki para lidar com todos eles. Depois disso, ele mesmo vai para a entrada dos fundos e faz sashimi dos policiais, que tentavam se infiltrar por trás. Enquanto isso, Shuka segue o plano e silenciosamente deixa cair um telefone na frente de Yoda. Kaname está na ligação do outro lado, e diz a ele para clicar no link para entrar no jogo de Darwin, e para fazer isso mesmo que tenha que usar a língua, o nariz ou os pés. Yoda tenta, mas acaba desligando a ligação acidentalmente. Depois disso, ele tenta mais e finalmente consegue clicar no link e obtém um sigilo próprio. Acaba sendo um poder UP de mover coisas com a mente, e ele o usa para se libertar. Logo, um dos membros do clã se aproxima para atirar nele, conforme as ordens de Wang, mas Yoda o joga como um boneco de pano e pensa que Kanami deve ter querido que ele usasse esse poder para escapar. Ele começa a causar estragos lá dentro, até que Wang entra e mostra a ele quem é o verdadeiro chefe. Ao mesmo tempo, Kanami pensa que Yoda falhou em fazer qualquer coisa e decide arremessar o carro para dentro do prédio e resgatá-lo à força. Eles deixam Rin e Sui e começam a dirigir direto para a porta da frente, mas então param ao ver Ki parado ali. Acontece que eles têm Inukai do lado deles também como reforço, e ele desce e diz que vai enfrentar Ki sozinho. Com isso, Hyuga e Kanami entram para resgatar Yoda. Lá fora, Inukai enfrenta Ki e revela que sabe tudo sobre ele, e que ele foi semifinalista em um campeonato karate de todo o Japão, e teria vencido também se não tivesse matado acidentalmente seu oponente durante a partida. Ele então diz que hoje ele matou vários policiais e não entende por que uma pessoa como ele decidiria fazer o papel de cachorrinho de colo de Wang. Ki diz que Inukai não entenderá o quão grande homem Wang é, e explica que depois que o acidente aconteceu, ele foi visto como um criminoso pela família de seu oponente. Ele largou o karatê, a dor nunca foi embora, e foi então que Wang o ajudou a iluminar-se com sua sabedoria do Guia de Sashimi de Wangchang 01/2001, dizendo que ele sentia dor porque havia matado apenas um homem, e em situações como essas ele deveria matar mais, pois a morte dilui a morte. E então, quando ele começou o D-Game, sua dor e agonia desapareceram, exatamente como Wang lhe disse. Que papo de quem tem tijolos no cérebro, não é mesmo? Depois de ouvir aquele idiota, Inukai percebe que seu QI caiu 2 pontos e decide apenas entrar na luta de uma vez. Ele o desafia oficialmente usando o aplicativo do jogo e começa a luta com um chute, mas que o bloqueia com um soco de campo de força. Inukai salta para trás e se pergunta o quão forte esse cara é, e então coloca seus óculos e ativa seu próprio sigilo. Acontece que seu sigilo é super velocidade, então ele coloca seus óculos e vai com tudo pra cima do Ki, com seus combos rápidos de artes marciais, tipo um XLR8 da vida. Enquanto isso, Rin derruba alguns membros do clã e guia Sui para usar seu sigilo, e mover água do oceano para que ela possa congelar os membros restantes com gelo. Depois de lidar com a bucha de canhão lá fora, eles se movem em direção ao ponto B, e parece que terão uma vitória completa sobre o 8º clã desta vez. Enquanto tudo isso acontece lá fora, Kaname e Hyuga ficam cara a cara com Wang e alguns de seus homens. Eles perguntam onde estava Yoda, e Wang diz que já havia mandado seu amigo de volta. Ele então manda Kaname se virar e olhar. Kaname se vira e encontra uma caixa atrás dele, com sangue escorrendo. Ele abre a caixa com uma expressão terrível, apenas para encontrar os restos mutilados de Yoda lá dentro.
Ele começa a chorar pelo amigo e então se lembra de todas as pessoas que morreram sob sua responsabilidade. De repente, ele para de chorar e Wang pensa que finalmente o quebrou. Ele recua e diz a seus homens para acabarem com eles, pois não é mais divertido. Mas então Kaname de repente se vira e atira em seus homens com uma arma, marcando sua primeira morte direta na série até agora. Isso surpreende a todos, e Kaname diz que a princípio pensou que todos no jogo eram forçados a matar porque morreriam de outra forma, mas na realidade, Wang e seu povo eram apenas lixo humano que mataria os outros, independentemente de estarem jogando ou não. Com essa percepção, ele abandona sua natureza gentil e friamente atira em mais alguns homens antes de dizer a Wang para cair na real e lutar a sério. Wang fica irritado com sua expressão confiante e pula direto nele com sua habilidade, mas é esfaqueado nas costas por Shuka. Ela diz que ele é um cavalo de um truque só, que só sabe lutar com o mesmo combo manjado e o atrai para o telhado. Enquanto isso, os homens de Wang o cercam com armas. Mas Kaname está usando sua armadura de roteiro agora. E todos nós sabemos o que isso significa para os NPCs do outro lado, não é mesmo? Ele os massacra completamente como animais de fazenda e então deixa Hyuga acabar com quem sobrou. É um dos momentos mais marcantes onde vemos o potencial de assassino dentro de Kaname, aquele sobre o qual Liu havia falado. Por outro lado, Shuka pula dentro do armazém e se esconde de Wang. Ele desce e a provoca falando mal de Kaname. Ao ouvi-lo vomitar suas fantasias nojentas, Shuka sai e pergunta se a mãe dele o cagou e esqueceu de dar descarga na privada. Vendo a parada na frente dele, Wang diz que também fez sua pesquisa sobre ela, e que ela é uma hacker como ele. Ele diz que o sigilo dela permite que ela controle suas correntes e então pula para atacá-la de frente. Shuka o ataca com suas correntes, mas ele simplesmente as corta com seu sigilo. Mas então, em vez de avançar, ele cai de cara no chão e olha para baixo, notando sua perna decepada caída no chão. Ele começa a chorar como um bebê e diz que vai matá-la, e então usa sua técnica de teletransporte e aparece atrás de Shuka. Ele então usa sua foice para matá-la, cortando seu pescoço, mas em vez disso, cai para trás com a própria mão no chão e se pergunta o que diabos aconteceu. Sua mente dispara, pensando se é algum bug no jogo ou se ela tem algum novo sigilo que é superior ao seu próprio sigilo de corte espacial. Shuka se vira e pergunta se ele está pronto para perder os últimos 2 membros que lhe restam, e ele percebe que todo o armazém está coberto por armadilhas de arame. Shuka revela que havia montado esses fios finos e fortes com antecedência, e foi o próprio Wang quem cortou seus membros ao se aproximar dela. Ele diz que não é possível cortar ossos com fios, e ela responde que é verdade, mas seu sigilo é a capacidade de controlar qualquer material parecido com arame, incluindo linhas e suas correntes, e ela o usou para vibrar os fios, como uma serra tico-tico elétrica, para cortá-lo como manteiga. Depois disso, ela o amarra com fios e pergunta se ele está pronto para morrer, mas o Wang usa seu golpe secreto e troca de lugar com a Shuka, fazendo ela cair na armadilha e se libertando. Só que no fim das contas, não adiantou nada, porque ela é quem estava segurando as pontas dos fios. E para dar uma lição nesse palerma, ela corta a outra perna dele também. Com apenas uma mão sobrando e a Shuka vindo para fatiá-lo, ele usa seu sigilo com força total, e pela primeira vez na vida, consegue se teletransportar 100 metros para cima, no céu. Aí ele usa a habilidade de novo para amortecer a queda e comemora tipo, sou o protagonista do jogo, afinal de contas, e conseguiu escapar da morte. Mas aí ele olha para cima, apavorado, porque o Hyuga e a Kana podem chegar perto e perguntar se ele tá pronto para morrer. O Wang começa a se mijar de medo, e diz que aceita a derrota enviando mais de 1800 pontos pro Kaname. Para a infelicidade dele, o Kaname diz que isso não é nem de perto o suficiente para deixá-lo vivo, e revela que usou seu privilégio para ter acesso a um recurso especial de pôquer, que permite apostar suas fichas numa luta e mudar a aposta a qualquer momento durante a partida. Ele então explica que funciona como pôquer. Se ele faz uma aposta all-in, os oponentes são obrigados a igualar. E nessa batalha, ele ganhou mais de 8.000 pontos, o que significa que o clã dele tá ferrado. Ele recebe todos os pontos dos 8 membros do clã, deixando-os completamente na miséria. E como todos sabemos, na teoria de Darwin, a evolução é real. E hoje em dia, meu amigo, o dinheiro fala mais alto. Sem nenhum ponto sobrando, o clã inteiro dele perde o jogo. E todos são teletransportados para virar picadinho. Alguns dias depois de toda essa confusão, os Corvos do Pôr do Sol compram um prédio enorme pro clã e começam a conquistar as áreas vizinhas como seu território. Eles tomam todo o território do Wang e até pequenas áreas dos Nobodies, declarando que qualquer um que jogar o jogo de Darwin no território deles será morto. Eles só matam se for preciso, mas deixam os infratores vivos com ferimentos permanentes para espalhar a mensagem, e logo a influência deles se estende para além de Shibuya, cobrindo toda a região de Kanto. Esse é o primeiro passo do Kaname e da Shuka para acabar com esse jogo maluco, e eles decidem continuar crescendo até encontrar o criador e meter uma bala na cabeça dele. E assim, a primeira temporada de Darwin's Game chega ao fim,